Leitura do latim vulgar, letura, substantivo feminino, ato de ler em voz alta, ato de decifrar ou compreender qualquer tipo de notação gráfica que se lê. Conjunto de conhecimentos adquiridos com o que se lê, maneira de se interpretar um conjunto de informações, decodificação de dados a partir de um suporte. A rotina basicamente consiste em dar 9 passos da cama até o banheiro, seguida de 17 passos do banheiro até a sala, onde eu paro ligeiramente de frente para a janela em busca de um horizonte que eu não tenho, mas tenho a incidência de um raio de sol que corta a sala de maneira oblíqua quando atravessa a janela e toca os meus pés até os joelhos. Da sala para a cozinha são mais 6 passos. Rotineiramente sempre paro à porta da cozinha sob o batente para observar tudo que está ali. Faço um exame minucioso de todos os objetos que estão à vista: geladeira, armário, a pia em granito escuro, embaixo um botijão de gás, fogão 4 bocas, um pano de prato de abacaxi sobre o vidro do fogão. Na parede, um desses escorredores suspensos de pratos e panelas também em xícaras penduradas. Na parede, alguns talheres lavados, colheres de pau, um detergente transparente, uma bucha amarela e verde, dessas de marca famosa que prometem retirar toda a sujeira. Uma bucha verde e amarela contra a sujeira. Me parece uma ironia. Um armário com tabuleiros, na parte de cima, logo abaixo, potes de temperos que restaram, claro, uma máquina de café expresso ganhada no sorteio da firma, parada há algum tempo já. Logo abaixo, um forninho, um conjunto de pratos e taças desencontradas sem os seus respectivos pares, o que para mim já diz muito. Depois 2 panelas, 3 frigideiras de cores diferentes, alguns vasilhames de vidro que não acumulam o cheiro do alimento guardado, nem amarelam com o tempo e não permitem que fiquem resquícios de nada. Mais embaixo o chão, e sobre ele, mais embaixo ainda do armário, alguma sujeira. Ali, parado na porta da cozinha, recontando diariamente o que acompanho, ou na sala com o sol sob os meus pés, eu recobro um pouco da minha existência. Aqui tem um corpo e uma alma dentro. 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 Sigo 6 passos, da cozinha até a sala, mais 6, e eu me aproximo da janela. Debruçado sobre ela, vejo o pouco de rua que a minha visão aguda alcança e nada mais. O prédio à frente. Observo a rua por alguns instantes, a iminência de algo. Observo atentamente o prédio à frente, sem saber exatamente o porquê. Contra essas esperanças fáceis, a primeira coisa que precisamos aceitar é que a ameaça veio para ficar. Mesmo se a onda passar, ela reaparecerá em novas formas, quiçá bem mais perigosas. Por esse motivo, podemos esperar que as epidemias virais afetem as nossas interações mais elementares com outras pessoas e objetos ao nosso redor, incluindo o nosso próprio corpo. Não sentar em assentos sanitários ou bancos públicos, evitar abraçar as pessoas ou apertar as mãos. Podemos até passar a ter mais cuidado com os gestos espontâneos. Não encostar no nariz, não esfregar os olhos. Portanto, não serão apenas o Estado e as outras instituições nos controlando. Devemos também aprender a nos autocontrolar e disciplinar. Talvez apenas a realidade virtual seja considerada segura e a movimentação livre em espaços abertos fique restrita às ilhas pertencentes aos ultra-ricos. Mas, no mesmo nível da realidade virtual e da internet, devemos lembrar que, nas últimas décadas, o termos vírus e viral
foram usados principalmente para designar vírus digitais que infectavam os nossos espaços na web e dos quais não tínhamos consciência, pelo menos até que seu poder destrutivo fosse liberado. O que vemos agora é um forte retorno ao significado literal, original do termo. As infecções virais trabalham de mãos dadas em ambas as dimensões, real e virtual. A rua. Olhando da rua, do outro lado dela, a distância entre os dois prédios é de uns 5 metros. Não é muito se pensarmos que, debruçados no parapeito da janela, conseguimos enxergar nitidamente o que acontece no apartamento à frente. Não é muito se pensarmos que, debruçados no parapeito da janela, conseguimos enxergar nitidamente o que acontece no apartamento à frente. São prédios diferentes. Visto daquele outro lado da rua, é possível perceber um certo brilho na fachada de um e a opacidade de outro. Os moradores não são muito diferentes de um prédio para o outro. O número de idosos do prédio opaco é maior. Via-se todos os dias uma horda de cabeças brancas saindo para suas caminhadas matinais, idas às padarias e os furtivos passeios com seus cães. Mas crianças, em menor número, claro, também habitavam esse prédio. Curiosamente, essas crianças são filhos de pais mais velhos. Algumas mães já têm os seus fios brancos pelas cabeças e tratam seus rebentos como pequenos adultos. Não é à toa que as crianças me pareciam bem mais comportadas para a idade que têm. Não se ouviam gritos, choros, televisão alta, pedidos para arrumar o quarto, só havia silêncio. E ainda há. Não se ouviam nem os outros moradores. Eu poderia dizer que é um prédio triste, mas eu prefiro achar que é só um prédio pacato. O prédio ao lado, de certo brilho, tem cores vivas e uma fachada decorada, pensada por arquiteto de renome que eu não conheço muito bem. Não conheço os moradores, nem a rotina. Não sei se existem mais crianças ou idosos. Não sei de nada, só sei que possui um playground bem motado, uma piscina de fundo e área para churrasco. Em tempo, digo que eu moro no prédio pacato. Não vou saber explicar o porquê dessa escolha. Quando estava à procura de um AP para alugar, fui direto nos bairros próximos à região central e sempre procurando aquela rua que julgava silenciosa e de pouco movimento. Deparei certo dia com esses 2 prédios, lado a lado, e tão diferentes em suas estruturas, não consegui precisar qual deles estava mais deslocado naquele local. Não havia naquela rua outra construção que porventura se assemelhasse àqueles 2. Não era possível determinar uma história, pensar um estilo arquitetônico, eram únicos, e talvez por isso me chamaram tanto a atenção. Fiquei parado por alguns minutos, olhando para os 2 prédios, e também olhava para a rua, como se aquele instante fossem para mim a prova de que aquele lugar merecia a minha presença. Da rua e do quente do asfalto eu já não me lembro. Faz tempo que eu não consigo ver as fachadas. Hoje eu olho de cima. Eu busco pistas sobre o que acontece em cada janela que eu miro. Qualquer conexão. Dia após dia eu imagino. 28 passos, da cozinha até o quarto, passando pela sala. Meu quarto é de um vermelho profundo, em ângulos construídos de 90 graus, como são feitos quartos em apartamentos. Na física, o isolar é tornar-se incomunicável, impedindo a transmissão da eletricidade de um corpo, seja um eletro, um cabo de alta tensão, um corpo em pane. No quarto, eu fecho o circuito. Zero a transmissão, já que deslocado de qualquer convívio, de qualquer imagem do real, a gente supura a humanidade. É preciso voltar ao início e renomear as coisas. Eu, nas minhas arestas mesquinhas, acordado noite adentro, organizando os desvaneios, pensamentos, dias de futuros inteiros, bato os dedos no criado mudo, acompanhando o ponteiro que marca os segundos no relógio. Remou e pondero sobre o tempo, não paro, porém os dedos calo. E julgo o inevitável no profundo do quarto às 4. O tempo. O historiador britânico Eric Hobsbawm disse que o longo século XIX só terminou depois da Primeira Guerra Mundial. Nós usamos um marcador de tempo. Virou o século, tudo mudou. Mas não funciona assim. A experiência humana é que constrói o tempo. Ele tem razão. O longo século XIX terminou com a Primeira Guerra, com mortes, com a experiência do luto, mas também o que significou sobre a capacidade destrutiva.
Acho que a nossa pandemia marca o final do século XX. Perdi o tempo, perdi o eixo espaço-tempo. Eu não me conformo com a realidade. A vida agora é basicamente uma experimentação, sem compromisso com uma mídia, sem compromisso com um público e nem com uma ideologia engajada. Existe mesmo nesse dentro um flerte com o anarquismo para ter liberdade nesse modo de vida. Tudo isso começou, eu nem mais me lembro do ano, também não me lembro exatamente o mês, talvez, mas março. De repente fomos forçados a um distanciar. Soa contraditório e sem sentido. Mas foi necessário forçar-nos a uma clausura, ceifar a própria liberdade, impugnar o direito universal garantido pela Constituição desse país de ir e vir. A gente precisa ser medíocre para sobreviver. A relação era de simples causa e consequência, mas nunca fora uma proibição. Era possível sair. Falava-se muito sobre isso, Falava-se nas redes, pelas janelas de um prédio a outro, vizinhos trocavam bilhetes por debaixo das portas. Os muros das casas foram os lugares mais frequentados. Ceci n'est pas un homme, já que deslocado de qualquer convívio, de qualquer imagem do real, a gente supura a humanidade. É preciso voltar ao início e renomear as coisas. Portanto, cada sociedade pode ser definida pela epidemia que a ameaça e pela forma como se organiza frente a ela. Pensemos, por exemplo, na sífilis. A epidemia atingiu a cidade de Nápoles pela primeira vez em 1494. O empreendimento colonial europeu havia acabado de começar. A sífilis era como uma arma de partida para a destruição colonial e as políticas raciais que viriam com eles. Os ingleses chamavam de a doença francesa. Os franceses diziam que era o mal napolitano, e os napolitanos que vinham da América diziam ter sido trazidos pelos colonizadores que haviam sido infectados pelos indígenas. Moléstia, defeito, síndrome de Estocolmo, vício, doentio, miopia, mazela, enfermidade, mal de distúrbio, murrinha, conservadorismo, gripe, rancor, perturbação, ignorância, zika, pandemia, transfobia, epidemia, indisposição, mal, machismo, indisposições, maus, ataques, câncer, gripe espanhola, má fé, patologias, obsessões, gripe espanhola, má fé, patologias, obsessões, peste, depressão alta, sociopatia, manias, peste, depressão alta, sociopatia, manias, malcaratismo, ciúmes, tuberculose, males, anemia, tuberculose, raiva, desgraça, raiva, afecção, neoliberalismo, fome, mururu, anomalia, racismo, ziquezira, pobreza, mazela, sofrimento, tormento, sífilis, miséria, sofrimento, tormento, insônia, troço, lepra, sarampo, capitalismo, problema, pânico, que história doida é essa de morte? E que história doida. O que dizem é que do dia para a noite não se encontra mais em um plano, se vê em outro. Como assim se abandona casa, família, ex-amores, amores, paixões, casamentos, namoros, relacionamentos mal terminados, negócios, trabalho, dinheiro, conta no banco, compromissos marcados, possíveis happy hours, viagens planejadas, futuros, projetos, faculdade? Como assim? Não seria bom terminar tudo para, sei lá, subir ou descer? Não sei, eu e as minhas concepções cristãs, e eu nem tenho religião. O fato é, incomoda saber que alguém se foi e deixou algo mal acabado por aqui. Em quem pôr a culpa? Quem há de resolver isso? O fato é que incomoda. Não sabemos que rumo aquilo que foi mal terminado deve tomar. Afinal, se tornarmos para si o que era do outro, daremos o rumo que bem entendermos. E se isso desagradar quem partiu? E se a interferência que causarmos aqui surtir efeito naquele que está do lado de lá? Mas de que lados são esses? Planos
Vidas, órbitas, mundos, lás e cás. Que história doida é essa de morte? Se era para aliviar alguma dor, por que causa dor em quem fica? Egoísmo fúnebre? Sadismo pós-mortem? Será que existe um tempo na passagem de uma vida para outra para pensar no que tudo isso vai gerar em quem fica? Será que quem foi teve o direito de revisitar aquilo tudo que passou? E por que morrer, se todo mundo, na verdade, quer sempre viver? Será que todo mundo quer sempre viver? Salve aqueles que se vão pela idade avançada, será que tiveram a sabedoria suficiente para terminar aquilo que começaram? Os que gozam de um pingo de saúde deveriam continuar por aqui. Será? Eu tenho um problema com coisas mal terminadas e por que essa única certeza de morte? Por que não há certeza de vida? Ok, morreu. Alguém chora, inevitavelmente. Mas e se não cair em lágrimas? Faltou sensibilidade? E se ao invés de lágrimas alguém soltar algumas risadas, uns risos de canto de boca? Pode sorrir quando a morte vem? Nervosismo, felicidade, alívio. Se o riso for de nervoso, vão repreender. Se for de felicidade, também vão repreender. E se for de alívio, nem se fala. Até onde vai a minha liberdade de expressão perante a morte? Por que não comemorar a morte? Até onde vai a minha liberdade de expressão? Por que não festejar essa passagem que dizem existir para esse outro cá ou lá? Mundo, órbita, vida, plano, universo, purgatório, inferno, céu, que provavelmente é tudo a mesma coisa, ou lado, seja lá onde for. Por que não? Por que não se revoltar quando a morte vem? Por que não quebrar vidraças, atear fogo em prédio público, derrubar estátuas? Não devia ser escrito um testamento com partilhas de bens. Deviam ser escritas regras de comportamento para que nos portemos da melhor maneira ante ao ser que se foi. Inclusive, na partilha de bens, caso haja algum, claro, regras escritas antes da partida e feitas para os mais próximos. É que os mais próximos têm atitudes mais previsíveis. A irmã chorona, um primo que quer abraçar todo mundo, aquele tio velho que quer sempre dizer algumas palavras e que parecem durar 2 horas, o filho ou a filha desolado que se sentem culpados por ter ofertado pouca presença, o neto que não parece estar nem aí. Enfim, sempre alguém mais próximo. Aliás, eu digo que seria melhor se escrevessem pedidos, ou um pequeno livro tipo Como Viver Sem Mim. Bem melhor. O que seria bom para fulano ler e se lembrar de você? Indicar algum autor ou autora que tenha ideias com as quais você se identifica, fazer buscar aquilo que provavelmente você falaria em determinada circunstância. Música. Cicrano deve ouvir se a tristeza apertar aquela música que te afastava a tristeza para afastar a dele também. Pode ter comida, claro. Beltrano, quando comer tal coisa, coma como se não tivesse amanhã. Coma como se comesse para 2. Instruções simples, assim como a morte mesmo, sem complicações. Que loucura é essa ideia de morte que gera perguntas e só faz gerar mais perguntas, que criam mais perguntas, fazendo aparecer outras perguntas para tentar responder a essas primeiras perguntas e que acabam por me trazer outras tantas perguntas que se desmembram em perguntas maiores, gerando perguntas menores sobre as tais perguntas que foram feitas, sobre as perguntas das perguntas, das perguntas, das perguntas, a morte. Ao entardecer. Assim começa o evangelho que ouvimos. Desde as semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades, apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem nos olhares. Revemo-nos,
temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar a estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Rever-nos nesta narrativa é fácil. Difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, ele está na popa, na parte do barco que se afunda primeiro. E que faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiado no Pai. Acordam-no. Mas, depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? A tempestade desmascara nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta, dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos, todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos, assim, da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Com a tempestade, caiu a maquilagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem, e ficou a descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Eu tenho negado a Deus. Negado deliberadamente a Deus, nego a Deus a fim de encontrá-lo. Por um momento, por horas e horas do meu dia aqui, eu me perguntava sobre essa presença, sobre um possível retorno para uma resposta contundente. Longas horas por dia tentando encontrar respostas. A vida contemplativa não nos levará a nada. Não, ninguém me proibiu de sair. Não tem nada de divino. A ordem expressa era isolar-se, mas, obviamente, esperar exige realismo. Exige de nós uma consciência da irreversível passagem do tempo e uma capacidade de não se frustrar perante aquilo que foi perdido, mas que nunca saberemos o que, já que não o vivemos. Exige de nós não esquecer a crescente capacidade destruidora do tempo, que não cessa de nos atingir de dentro para fora, violentamente. Mas é precisamente por isso que não podemos cessar de esperar. E esperar nos exige coragem, exige que se tenha consciência de que o mal, o sofrimento e a morte não prevalecerão e que mesmo as questões mais complexas podem e devem ser enfrentadas e resolvidas. Será? Levanto da cama e 24 passos depois eu retorno à sala. Sofá comprado num topa-tudo, um tapete. Uma pequena estante com livros, ao todo 150 livros que eu conto diariamente e semanalmente e penso numa lógica diferente de arrumação, por ordem alfabética do título, pelo nome do autor, pela cor da lombada, por gênero, num exercício desesperado de conferir sentido. Eu também tenho discos de New Wave, Bowie, Law and Lodger, da fase mutante, andrógena. Tenho também o No Pleasures, do New Order. Ali também fica aquela que antes era uma mesa de trabalho habitada diariamente por mim. Perdeu o sentido e o significado, a mesa e o trabalho também. Novamente, debruço-me sobre a janela. A visão sobre a rua continua a mesma, pouco a vejo. Conscientemente, debruço-me mais um pouco na tentativa de não adiar essa tarefa inadiável.